Apocalipse capítulo 3. Aliás, se nós começarmos, se você abrir o livro de Apocalipse, começar a ver desde o primeiro capítulo, no versículo, aliás, no capítulo 2, todo o capítulo 2 e o capítulo 3 fala a respeito das cartas que o Senhor Jesus enviou para as igrejas. São cerca de 7 cartas. Essas 7 cartas representam as 7 fases. Preste atenção, por favor. Essas 7 cartas que Jesus enviou por intermédio do apóstolo João representam as 7 fases que a igreja de Jesus iria passar, ou as 7 fases que uma pessoa normalmente se encontra ou venha passar. E dessas fases que representam as cartas que o apóstolo João escreveu, nós estávamos meditando, e a carta que foi escrita à igreja em Laodiceia nos chamou muita atenção, porque o que aqui está escrito tem a ver exatamente com o que nós estamos vivendo hoje. Então eu queria que você prestasse bastante atenção. Se você trouxe a sua Bíblia, acompanhe aqui. Se você não tem, então eu queria que você prestasse atenção na leitura aqui do pastor. Diz assim: ao anjo, capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ela, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga assim seja. Então, essa carta da igreja em Laodiceia, por que tem a ver com a fase com que muitas pessoas têm estado dentro da igreja? Veja bem, não há nenhum tabu, se é assim que eu posso falar. Não há, como é que eu posso colocar? Não existe segredo, ou não há dificuldade de nós entendermos que o mundo está se acabando, porque dia após dia, todas as semanas, ou é na televisão, ou é na internet, sai uma notícia que nos faz refletir a respeito desse tema, sobre o fim do mundo, sobre o mundo estar a acabar. E com isso, nós temos visto que um dos sinais que Jesus disse que iria acontecer no final dos tempos, seria que o amor de muito esfriaria. O amor de muito esfriaria. Como é que nós vemos que o amor de uma pessoa para com Deus se esfriou? Nós conseguimos ver que o amor de uma pessoa para com Deus se esfriou, a atitude que ela tem de acordo às coisas de Deus, ela muda, não é a mesma. Se outrora era uma pessoa que era dedicada às coisas de Deus,
quando o amor vai se esfriando, ela começa a ter um desleixo. Ela começa, aquelas coisas que para ela colocar em prática era algo como se fosse uma regra, ela começa a fazer, já medindo. Aquilo que era uma regra sempre, quando a pessoa vai perdendo o amor de Deus dentro dela, então já começa a oscilar. E existem muitas pessoas que infelizmente se encontram dentro da igreja, que se encontram assim. Qual foi a primeira coisa que chama a atenção nessa carta? No 15: conheço as tuas obras, que nem és que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Ou seja, quando a pessoa perde o amor dela para com Deus, ela se torna uma pessoa morna. Quem são as pessoas mornas? São aquelas pessoas que estão dentro da igreja. Preste bem atenção, por favor. São aquelas pessoas que estão dentro da igreja. É aquela pessoa que a vida dela é semelhante àqueles que estão em cima do muro. Ela não abandona a igreja, não sai da igreja, mas também não resolve se entregar 100% a Deus. É aquela pessoa que ela não abre a mão da sua fé, mas também não se entrega 100% a Deus. Então, quando a pessoa se encontra nesse estado, é aquela pessoa que ela está morta, ela não se entrega 100% a Deus, mas também não abre mão da sua fé, também não sai da igreja, não desiste, mas ela não quer se entregar, porque acha que se ela se entregar 100%, ela vai perder. Mas quando a pessoa se encontra nesse estado morno, há uma preocupação por parte de Deus, porque Ele diz: quem dera fosses frio ou quente. Que quando a pessoa ela perde a fé, se desconverte, o sofrimento que o diabo cria em certos momentos faz a pessoa refletir, analisar, faz a pessoa colocar a cabeça no lugar, faz a pessoa pensar em como era a vida dela antes de abandonar a fé, e com isso a própria pessoa resolve voltar a se entregar. Mas quando a pessoa ela já perdoou a fé, mas não sai da igreja, não desiste, ela está na igreja, mas não se entrega, então como é que a pessoa vai ter a consciência que está perdido? Nenhum perdido encontra a solução se não reconhecer que está perdido. Mas às vezes a dificuldade da pessoa reconhecer que está perdida é exatamente por ela não ter saído da igreja. Por todos os domingos, todas as quartas-feiras, ter sempre uma palavra, ela ter ora, busca, então isso faz ela ter uma sensação falsa de bem-estar. Quantas são as pessoas que ela, quando atravessa a porta da igreja para aqui dentro, ela vem sentindo mal, com peso e tal, desanimada, mas quando ela assiste o culto, a reunião, poxa, tem até uma sensação, poxa, assisti a reunião hoje, estou me sentindo bem e tal. Isso se torna um perigo para aqueles que estão mortos, aliás, que estão mornos. Que quando a pessoa está morna, ela não se dá conta do estado em que ela está. E com isso, ela vai levando a vida, vai levando. Vem ano, sai ano, vem ano, sai ano. Então, a Bíblia diz, Jesus no caso falando, quem dera fosse frio ou quente, ao menos eu saberia como fazer. Ao menos eu saberia qual é a porta ou o canal que eu vou usar para fazer a pessoa se conscientizar e voltar. O que leva a pessoa nesse estado? O que faz a pessoa chegar nesse estado morno? Diz assim a Bíblia. Vamos continuar no 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Agora veja bem, pessoal. Aconselho-te, aqui já está a solução. Aconselho-te que de mim compres o ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Primeira coisa,
o ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Segundo, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. O ouro refinado pelo fogo, as vestiduras brancas e o colírio. Vamos começar de baixo para cima. Se formos para começar de baixo para cima, vamos começar pelo colírio. Para que serve o colírio, pessoal? Até onde eu sei, o colírio é um remédio para os olhos. Quando a pessoa tem algum problema nas vistas ou nos olhos, normalmente a receita que o médico vai dando é a base de colírios, porque no colírio contém, eles colocam certas substâncias para purificar os olhos, para limpar os olhos. Então o Senhor Jesus orienta a pessoa que se encontra nesse estado, que compre o colírio. Um detalhe bem importante aqui, no 18 ele diz: aconselho-te que de mim compres. O que é comprar? O que é comprar, pessoal? Comprar é você tem que dar algo para ter em troco o que você quer. Normalmente, quando usamos o termo comprar, nós usamos esse termo quando se trata de valores. Para a pessoa comprar algo, quase sempre ela tem que fazer o quê? Ela tem que entregar um valor ou o dinheiro para tomar posse do produto que ela deseja. Então Jesus usou esse termo compre, porque normalmente para a pessoa adquirir o dinheiro que faz ela comprar, é difícil ou fácil? Difícil. Para a pessoa adquirir o dinheiro é por intermédio de muito esforço. Tem pessoas que ficam desde manhã até a noite debaixo do sol para ganhar um centavo, para ganhar um dinheiro para colocar o pão na mesa dos filhos. Então quando ele diz que de mim compres, quer dizer que essas três coisas que Jesus aconselha-nos ter, para nós podermos conseguir alcançarmos, tem que ser por meio de esforço. Se não houver da parte da pessoa um esforço, ela não consegue. Tem que haver um esforço. Por isso ele diz: compres, aconselho-te que de mim compres. Então, se formos para ver de baixo para cima, ele aconselha que nós venhamos comprar o colírio. Por que o colírio? Preste atenção. A primeira coisa que o diabo faz para nos fazer perder, para nos fazer sermos mornos, para nos fazer deixar de ser fervorosos no espírito, é nos fazer perder a visão espiritual. A visão espiritual. Quando a pessoa perde a visão espiritual, o diabo consegue trabalhar. Quando a pessoa perde a visão espiritual, o diabo consegue enganá-la. Então a primeira coisa que ele faz é fazer a pessoa perder a visão espiritual. Quando a pessoa ela tem a visão espiritual, ela não peca, porque não sabia. Quem tem a visão espiritual, ela tem o discernimento. Ela sabe quando o diabo está usando um colega na escola para tentá-lo. Quando a pessoa tem a visão espiritual, ele sabe quando o diabo está a usar alguém no seu trabalho para tentá-lo. Deus dá a ela essa percepção das coisas. Ela consegue ver aquilo que as pessoas não veem. Ela consegue ver aquilo que normalmente as pessoas não prestam atenção. Deus faz ela ter atenção àquilo. Então, quando a pessoa tem a visão espiritual, o diabo não consegue trabalhar. Todas as armadilhas, artimanhas que o diabo prepara, Deus faz ela enxergar. Deus faz ela ver. Deus faz ela enxergar que ali, que o caminho que você está indo, não dá certo. Todas as coisas que acontecem no seu dia a dia, no seu cotidiano, existem dois pontos de vista: o ponto de vista espiritual e o ponto de vista natural. Quando a pessoa perde a visão espiritual,
ela só consegue ver o lado natural das coisas. Ela só consegue ver que o fulano lá no trabalho, lá na empresa onde ela está, não gosta dela, inveja ela. Ela não consegue ver que, poxa, o diabo está trabalhando. Ela não consegue ver que, poxa, isso aqui é o diabo que usa o fulano para poder fazer eu ficar triste. Não, ela só olha o lado natural, como o mundo vê. Você nunca vai conseguir entender a vontade de Deus na sua vida se você se preocupar ou se você passar a enxergar as coisas que acontecem na sua vida como o mundo vê. O mundo, eles não têm a visão espiritual. Tudo que acontece, eles só têm um ângulo, o ângulo natural das coisas. É normal, é assim mesmo, já aconteceu com várias pessoas, não adianta se preocupar com isso. É assim que o mundo nos ensina a ver. Mas quando a pessoa tem a visão espiritual, ela consegue ver o outro lado. Ela vê quando o diabo está a trabalhar. Então Jesus nos aconselha a comprarmos o colírio, porque quando a pessoa perde a visão espiritual, é a primeira coisa que ele faz para levar a pessoa nesse estado morno. Então Jesus, a orientação que ele dá para aquele que se encontra nesse estado, para se consertar, ele aconselha a comprar o colírio. Para quê? Para que através desse colírio, em outras palavras, que você volte a adquirir a visão espiritual. Está aqui escrito. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Ver o quê? Aquilo que o mundo não vê. As armadilhas que o diabo vai criando no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua própria casa. Para que vejas o quê? Aquilo que o diabo cria para fazer você cair. Para ver o quê? Para ver aquilo que normalmente as pessoas que não são da fé não conseguem enxergar. Se hoje você caiu nesse estado morno, então é porque você perdeu a visão, você está cego. Então há uma necessidade da pessoa restabelecer a visão. Quando a pessoa ela perde a visão espiritual, aquela pessoa que já não consegue enxergar as artimanhas que o diabo faz, não consegue enxergar a vontade de Deus, então automaticamente a pessoa passa a viver com base nos seus sentimentos. E quem vive com base nos seus sentimentos, vive dando ouvido à própria alma. O que o Senhor Jesus disse? Aquele que quer vir após mim, faça o quê? Negue a si próprio. O que negar a mim próprio? É negar a minha alma. Porque a alma não passa da vontade, emoções e sentimentos. Quando a pessoa vive com base nessas três coisas que representam a alma, o seu eu, que Jesus diz para nós negarmos, então a pessoa ela anda em caminhos que cedo ou tarde ela cai. E caindo, ela suja as suas vestes. Porque as vestiduras brancas representam uma vida santificada, uma vida sem pecado. Quem procura se santificar, quem procura se separar deste mundo, tem as suas vestes brancas. Então depois que ele faz a pessoa perder a visão espiritual, então ele leva a pessoa a um caminho, e naquele caminho a pessoa suja as suas vestes. E quando a pessoa suja as vestes, qual é a consequência? Ela perde o ouro refinado. Então quase todos os minerais valiosos, começando pelo famoso petróleo, o preço, o tempo faz, ora está alto, ora está baixo, ora está alto, ora está baixo. Lá em Angola, o petróleo que era tão baixo, subiu. E por conta do petróleo que subiu, as pessoas estão a ter dificuldade. Porque o combustível que sobe, é aquilo que sobe, então são riquezas que ora estão altas, ora estão baixas, mas o ouro se é que eu posso falar o único, que o valor é intacto. Então as pessoas que têm muito dinheiro, elas pegam as suas fortunas, convertem em ouro,
para guardá-las, para congelá-las. Se ele pegou 50 barras de ouro por 500 milhões ou por 500 mil dólares, quando ele for pegar o ouro para converter em notas, ele vai ter em mão 500 mil dólares em nota. Então esse ouro que Jesus orienta a comprar, o ouro refinado, representa a salvação. Que quando a pessoa, após perder a visão, ela suja as suas vestes, depois que suja as suas vestes, o passo que vem é fazer a pessoa perder a riqueza que o valor não desce, a riqueza que o valor não baixa, que é a nossa salvação. Então agora nós podemos entender que a preocupação de Jesus para com aquelas pessoas que são mornas é tão grande, porque quando a pessoa chega a esse estado morno, ainda que ela tenha aquela sensação de bem-estar, o que está no estado morno não tem a sua salvação. Por isso ele aconselha: compres de mim o ouro refinado, que é a salvação, as vesturas brancas, que é uma vida santificada, e o colírio para resgatar a visão espiritual, para resgatar a visão que a pessoa perdeu. Então ele faz a pessoa perder primeiro a visão espiritual. A perca da visão espiritual faz a pessoa sujar as suas vestes, viver no pecado, e a vida no pecado leva a pessoa a perder a maior dádiva, a perder a maior riqueza que um ser humano pode obter, que é a sua salvação. Será que eu estou pregando aqui para alguém que diz: pastor, é assim que eu me encontro? Eu me encontro morno. Eu estou na igreja, mas não sou a mesma pessoa. Não sou mesmo. Quando eu paro e analiso, vejo que alguma coisa em mim mudou. Eu não sou aquela pessoa fervorosa que eu era outrora. Hoje, para eu fazer as coisas de Deus, eu sou limitado. Quando isso acontece, pessoal, só tem uma explicação, só tem uma resposta: você se tornou morno. Há um exemplo que muito tem se dado, e eu tivera visto na internet. O bispo Sérgio, ele pegou acho que um carvão em brasa, e pediu para os pastores segurar. Ninguém queria segurar, com medo de queimar. Quando a pessoa ela é quente, quando a pessoa ela é quente, é assim que ela é. O diabo não consegue brincar com a vida do sujeito. Mas quando aquele carvão começa a se apagar, porque o morno é o ponto médio entre o quente e o quê? E o frio. Quando a pessoa é morna, é questão de tempo para ela fazer o quê? Se esfriar. Quando a pessoa é morna, ninguém se torna morno para sempre. Quando a pessoa está, ou quando uma brasa, alguma coisa que está em chama, algo que está quente, se torna morno, é questão de tempo para se esfriar. Talvez hoje você ainda está na igreja, você ainda assiste às reuniões, assiste os cultos, participa até deste propósito, aquela corrente. Mas se você se encontra no estado morno, é questão de tempo para você abandonar tudo, para você sair da igreja. Questão de tempo. Por isso, o melhor que nós temos a fazer é vigiar. Fica atento. Se nós não vigiarmos, nós podemos cair nesse estado morno. E quando a pessoa cai nesse estado morno, o triste não é porque ela perdeu a visão ou porque sujou as vestes. O triste é que ela perde o ouro refinado pelo fogo, que representa a sua salvação. Então, se você tem dificuldade em colocar, em priorizar a sua salvação, senta com alguém que já esteve na beira entre a vida e a morte. Pergunta para ela: vem cá, o que mais te importou naquele momento? Ela vai falar: naquele momento
A pessoa esquece tudo. A pessoa esquece filho, esquece marido. Só que uma coisa, viver. Viver. Só quer viver. Ainda mais quando, se for alguém que tem um conhecimento da palavra, naquele momento a pessoa só se preocupa em pedir perdão. Deus me perdoa. Porque ela sabe que por aqui nada mais vale. Se eu for, é de vez. Então, pessoal, esse ouro refinado, que é a sua, que é a minha, que é a nossa salvação, nós temos que guardá-lo com toda a nossa força. Com toda a nossa força. Você não pode aceitar cair nesse estado. Mas para a pessoa chegar nesse estado, a primeira coisa que o diabo faz ela perder é a visão espiritual. Não perca a visão de Deus, pessoal. Quem tem a visão espiritual, ela vê além daquilo que os olhos físicos mostram. E quando nós caminhamos, andamos, vivemos usando os olhos ou a visão espiritual, dificilmente nós caímos em tentação. Senta com alguém que um dia caiu em tentação. Vem cá, como é que aconteceu? Como é que houve? É sempre assim. Eu não sei, eu só sei que fui me envolvendo, de repente quando assustei já caí. Mas como é que você não percebeu? Você não viu que o caminho que você estava indo poderia causar danos? Não sei mesmo, mas não sei o que me deu. Isso é, a pessoa perdeu a visão espiritual. Porque quando a pessoa tem a visão espiritual, quando ela está prestes a entrar em um corredor que o diabo preparou para poder criar alguma situação, antes dela entrar naquele corredor, essa visão que Deus dá para ela, ela vê, não, se eu insistir aqui pode acontecer isso está amarrado, eu não vou aqui não. Ela curva. Aí vem outro caminho, está amarrado isso aqui, se eu insistir aqui, não vai dar certo. Ela foge. É assim que a pessoa consegue se livrar desse estado. O triste é que existem muitas pessoas há anos dentro da igreja nesse estado, mornos. Uma coisinha, quando a pessoa está no estado morno, a fé que ela diz ter é uma fé que não traz nenhum resultado. Quem se encontra em um estado morno é aquela pessoa que a fé que ela diz ter não traz resultado. Porque o morno é aquele grupo de pessoas que em vez de serem convertidas, são convencidos. Pô, você está errado, eu sei. Ela sabe tudo. Não aceita a repreensão porque ela conhece a Bíblia. Vem cá, como é que você vai ajudar alguém que já sabe tudo? Não, eu já sei. Olha, eu já sei. Como ajudar alguém que sabe tudo? É difícil. Por isso é que esse estado é um dos estados mais preocupantes, de que quando a pessoa está dentro da igreja, chega nesse estado morno, é um dos mais preocupantes, que é aquele grupo de pessoas que se perdem, tendo a Bíblia nas mãos, se perdem tendo conhecimento da verdade, se perdem dentro da igreja. Quando a pessoa é morna, é assim que acontece. Ela se perde aí dentro. Uma coisa, a pessoa se perde lá fora, não tem o conhecimento da verdade da palavra. Outra coisa completamente diferente é a pessoa se perder dentro da onde? Da igreja. Se perde dentro. Amém, pessoal? Quem compreendeu? Deu para entender? Fique de pé no seu lugar, por favor. Olha, pastor, por favor, pessoal. Esse estado morno
o estado morno. Quando a pessoa se encontra nesse estado, olha o que acontece. No mesmo capítulo, no versículo 19, ele diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ainda que você esteja nesse estado, pastor, eu me conscientizei que eu estou nesse estado, e assim que eu estou. Ou as minhas atitudes me têm levado a esse estado. Não importa se você se encontra nesse estado, se o Espírito Santo trouxe você aqui para ouvir isso, então está se cumprindo aqui essa palavra: eu repreendo e disciplino o quanto amo. Porque no momento em que nós vamos ouvindo a palavra, em que o pastor vai pregando, o Espírito Santo ele vai falando, e talvez aí no seu lugar onde você está, o Espírito Santo lhe repreendeu, porque as tuas atitudes têm te levado a esse estado. Se o Espírito Santo te repreendeu a você alguma coisa, então é porque o amor dele por você ainda está intacto. Diga assim seja. Porque normalmente o que acontece com pessoas que se encontram nesse estado? Deus vai dando chance, vai alertando, vai repreendendo. Vai chegar um tempo que, se a pessoa não abraçar a oportunidade, ela perde aquela oportunidade. É o que eu sempre falo: no final do tempo o amor de muitos esfriará. Eu sempre penso: poxa Deus, eu sei que a tua palavra não falha, ela vai se cumprir, mas não pode se cumprir em mim, não. Eu não posso aceitar que essa palavra se cumpra em mim, não. Eu não posso deixar que essa palavra se cumpra em mim. Então não deixe o seu amor se esfriar, pessoal. Tudo aquilo que você notar nas suas atitudes, no seu comportamento, que ele faz chegar nesse estado, corte. Mas não chegue nesse estado, porque quando a pessoa chega nesse estado, assim como ela tem a dificuldade de enxergar a vontade de Deus, ela também tem a dificuldade de ouvir a voz de quem? A voz de Deus. Pastor, por favor. Isso acontece assim: quando a pessoa ela é quente, ela está ali com Deus. Enquanto eu estiver próximo dele, o que ele falar, eu vou fazer o quê? Eu vou ouvir. Aí quando dá do tempo, o meu amor se esfria, as minhas atitudes vão me distanciando, ele vai falando, e Deus não muda o tom. Se eu porventura as minhas atitudes me levarem até aqui, não pense que Deus vai gritar: ô Augusto! Não. O tom que ele sempre usou quando eu estive por perto vai ser o mesmo. Eu, por estar distante, é quem vou encontrar dificuldade para fazer o que, pessoal? Para ouvir. Então tudo aquilo que lhe leva a esse estado, corte. Amém?